Quando eu me bronzeio, eu fico corada. É, vermelho é corada. Vermelho é insolação. E tu, quem é tu, hein, vermelho? Toma! Alô, amigos de player! E aí, pessoal, a gente já começa o Play de hoje com uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez em algum ponto. Que é, será que é possível trabalhar com games? Não, diria mais, a gente aqui do Uplay, que é entusiasta de games, com certeza em algum momento da vida deve ter falado pra si mesmo, serião assim, eu vou trabalhar com games. É, até porque os nossos pais muitas vezes não veem isso como um futuro, e sim como uma diversão temporária, mas olha, hoje em dia tem muita gente que fez disso uma profissão, hein? Sim, hoje em dia tem muito mais, mas antigamente isso também era uma realidade. Beleza, então vamos explicar o que foi todo aquele discurso no começo do programa. É que hoje a gente resolveu falar pra vocês sobre jornalismo gamer. Jornalismo gamer, né, meu? E apesar da época agora ser outra, e a gente não ser tão velho assim, eu acho que meio que no nosso tempo, ser geek, ser nerd era visto como um insulto. É, os tempos mudaram e ainda bem que mudaram. Hoje em dia é super fácil você encontrar sites falando sobre tudo que você gosta. É isso aí, Rafa, especialmente quando o assunto são games. Em uma era pré-internet era muito mais complicado reunir informação e entregar tudo pro público, mas é claro que sempre se dava um jeitinho. A imprensa de games brasileira tem uma história super interessante justamente por causa disso. Sim, e nós do Uplay fazemos parte dessa história desde 2013, o que é uma grande alegria pra gente. Pois bem, viver hoje em dia é até fácil nesse sentido, vai. Você tem milhares de sites com informações de jogos, pode publicar suas próprias matérias em blogs, fóruns, YouTube ou sites também, por que não? Rapaz, essa era da informação é boa mesmo, viu? É verdade, mas pra chegar até aqui um longo caminho foi percorrido. Durante o final dos anos 70 e a primeira metade dos anos 80, os jogos que nós tínhamos eram esses aí que vocês estão vendo na tela. Mesmo sendo simples, as primeiras publicações impressas sobre videogames foram aparecendo, de folhetins feitos por fãs até revistas propriamente ditas. Como não poderia deixar de ser, se falava sobre tudo que estava fazendo sucesso naquela época, como o Atari 2600, o Odyssey e os computadores que eram febre aqui no Brasil. A partir dos anos 90 foi que a coisa estourou de verdade. Aí sim, Katia, anos 90, eu tava lá, eu vivi, foi lindo. Foi lindo. Foi uma das épocas mais importantes dos games aqui no Brasil, até porque a guerra dos 16 bits estava rolando com força total. Não, e não só isso, naquela época os videogames de 8 bits ainda eram muito populares aqui no Brasil. Esse foi o período em que houve uma popularização dos consoles de mesa como nunca se havia visto até então aqui no nosso país. Logo no comecinho daquela década já tínhamos a revista Semana em Ação Games. Bom, só pra explicar pro pessoal, ela na verdade era uma edição à parte de outra revista só sobre games, mas fez tanto sucesso que ganhou a própria revista pouco tempo depois. Ação Games, com certeza alguns de vocês devem se lembrar, ou pelo menos ter ouvido falar. No mesmo ano em que ela surgiu, também apareceu a revista Videogame, falando sobre tudo de Sega, Nintendo, Atari e o que mais fosse interessante pro meio naquele tempo. Tinha análises dos lançamentos da época, dicas, que é uma coisa que hoje em dia a gente não vê tanto mais, o formato era bem diferente do que ele é atualmente. É verdade, mas numa época sem internet, aquilo era ouro nas mãos dos jogadores. Com certeza. Digidim, digidim. O legal das revistas dessa época é que elas viviam fazendo promoções incríveis, valendo tipo consoles, jogos, periféricos e tudo mais. Era só mandar a sua cartinha e torcer. Agora, gente, caramba, cartinha. Alguém aí ainda manda carta. Nossa, devia ser super difícil escrever e editar aquelas revistas que tinham um número considerável de páginas lotadas de informações. Como é que esse pessoal conseguia jogar e escrever ao mesmo tempo? Essa parte realmente era muito complicada, se liga. Algumas informações a gente conseguia com algumas revistas que chegavam do exterior, do Japão, dos Estados Unidos, mas não era muito frequente, porque nós estávamos começando naquele tempo o que hoje é o jornalismo de videogame. Então nós tivemos assim passagens muito legais, né? Noites viradas, jogando com um fotógrafo, esperando o momento certo de fazer um clique da televisão para mostrar a imagem, e às vezes esse clique depois, na hora de se mandar revelar um filme, porque não tinha máquina digital, o filme queimava, a foto não saía. Sabe esse jogo aí de Mega Drive? Para escrever sobre ele, existiam pilotos que jogavam antes. Ser um piloto de revista de games era tipo o sonho de 11 entre 10 jovens da época. Era melhor do que trabalhar em locadora. Era o melhor jeito de conseguir trabalhar com games na vida. O piloto era alguém que as revistas chamavam para destrinchar os games dos quais elas planejavam falar nas próximas edições, e aí dar todas as dicas para a redação, os macetes e opiniões vindas de quem já encarou o desafio até o final.
Cara, imagina aí, viver só de jogar videogame. É ou não é um sonho isso aí? É uma profissão que não existe mais, né? Porque hoje em dia o pessoal ainda trabalha com games, ainda faz gameplay, mas só jogar não dá. Logo depois, outras revistas foram surgindo, como a Super Game, especializada em Sega, e a Game Power, especializada em Nintendo. Até nas revistas a guerra dos consoles existia, gente, e você tinha que escolher seu lado. Só que depois as duas acabaram se fundindo e formando a Super Game Power, que além de Sega e Nintendo, também falava de 3DO, Jaguar, CDI e até de PC. Essa união foi bem impactante para o mercado editorial de games no Brasil e deu o que falar na época, ameaçando a posição de primeiro lugar da Ação Games, que reinava suprema. O que eu mais gostava da Super Game Power era a equipe que fazia a revista. Eram todas as figuras, cara. Tinha o Baby Betinho, que era especialista em jogos de luta. Tinha o Lorde Matias, que era especialista em jogos de esporte. Tinha a Marjorie Bros. Saudades da Marjorie Bros. Com certeza esse era um diferencial muito grande dessa revista, porque ela informava, mas ao mesmo tempo era muito divertida. Para de cair, cabelo. Aí, careca. Outra revista bem bacana era a Gamers, que tinha até umas publicações spin-off de detonados tão completos que eram praticamente livros. Pegando carona no sucesso das revistas especializadas, alguns canais de TV botaram seus próprios programas voltados para o público gamer. Aliás, para os game maníacos, que era a gíria usada na época para definir quem amava videogame. Na TV por assinatura tinha o Star Game, apresentado pelo Cristiano Gualda, com vários quadros dedicados a mostrar dicas, novidades e entrevistas. Como a TV a cabo era um lance meio caro, nem todo mundo viu. Mas quem assistia morre de saudade até hoje. A Tectoy, que nos anos 90 investia pesado em marketing pro Master System e pro Mega Drive, chegou junto nos canais de TV para produzir material pros fãs de games e assim vender mais consoles. Foi aí que perceberam que os games não eram uma área tão restrita e que nós poderíamos ter um setor muito mais forte, com programas, com notícias, o que fosse, porque público com certeza tinha. Eram comerciais de TV, existia o Master Dicas apresentado pelo Rodrigo Faro, que passava durante os intervalos do seu programa preferido e dava dicas rápidas de vários jogos antigos, onde teremos que ajudar Tarik a resgatar um machado de ouro de sua cidade. O Play Game, que era comandado pelo próprio Gugu, que mostrava partidas ao vivo entre jogadores rivais, e um quadro esquisito onde o jogador meio que entrava no game. O sexto, não, pulou o sexto. Vai, mano, vai em frente. E muitos outros projetos paralelos em outros canais. Era praticamente a realidade virtual da época. Era muito tosco. Era, mas a gente amava, é claro. Isso sem citar outros programas que foram surgindo na época e continuam até hoje. Inclusive o próprio Uplay começou como um programa só de games. A internet acabou se popularizando cada vez mais e o mercado teve que mudar. A atenção passou a ser voltada para a rede e, ao mesmo tempo que as revistas iam criando seus sites para se representarem na web, pessoas comuns como eu e vocês faziam exatamente a mesma coisa. Alguns fizeram tanto sucesso que acabaram se tornando portais, como é o caso da IGN, The Enemy, UOL Jogos e outros tantos que fazem parte do nosso dia a dia. Uma das coisas principais no jornalismo online é sim a questão do tempo. Sim, tudo é pra ontem, tudo é pra já, agora, só que a gente precisa também manter a qualidade, né? Você precisa saber fazer podcast, você precisa fazer as notinhas, você vai entrevistar as pessoas, você vai correr atrás de informação, checar os fatos, né? Ir atrás de fontes, também fazer vídeos, né? E ao mesmo tempo você tá recebendo um código de um jogo, tem que correr pra terminar o jogo, pra finalizar, pra fazer a análise dele. Então, muitas vezes já estive acostumada a virar noites aí jogando. Mas o retrô voltou à moda. Esses joguinhos que antes eram apenas lembranças acabaram voltando com muita força pro mercado. E as revistas de videogame, que praticamente tinham acabado, começaram a criar forma ou mesmo voltaram a existir. A Warp Zone é uma revista nova que resolveu seguir os modelos antigos. O grande desafio que a Warp Zone tem, todos esses momentos contra a internet, é aquele desafio mais leve, meus amigos. Por quê? Porque o que a gente faz aqui é trazer a memória dos jogadores, dos leitores das revistas antigas. Então, o que nós fazemos é uma grande homenagem às publicações do Brasil dos anos 90. Essa homenagem se dá de que forma? No sentimento da pessoa ao abrir o livro. Então ele vai abrir o livro aqui, eu vou até pegar pra vocês aqui, por exemplo, Double Dragon. Um livro focado em Double Dragon não existe no Brasil, talvez quiçá no mundo. Só que aqui nós trazemos muitas vivências, tanto nossas como de pesquisas referenciadas na própria internet, em materiais impressos, em coisas do tipo. Não tem como negar, gostar de papel, de folhear o papel, de folhear e de descobrir uma nova aventura, uma nova história a cada página, é essencial para que o nosso sucesso seja alcançado.
Seja por canais de fãs no YouTube com pouca ou muita visualização, ou através de grandes portais ou sites de notícias, a imprensa brasileira de games está aí firme e forte, fazendo cada vez mais bonito. E se vocês também querem fazer parte dessa história, claro, só tem que estudar, se dedicar. E é por isso que no segundo bloco a gente resolveu mostrar um pouco para vocês sobre como se preparar pode ser o primeiro passo correto para entrar nesse mercado. O Uplay tá de volta e agora a gente finalmente chegou nos dias atuais nessa nossa viagem sobre jornalismo de games. E como vocês podem ver, eu tô num estúdio um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas calma aí que daqui a pouco eu vou explicar por quê. Um dos pontos importantes dessa história de criar conteúdo é que não basta só gostar, apesar disso também ser muito importante. Eu sei que nem todo mundo vai ter a oportunidade de começar com vários materiais super legais ou até em um estúdio, mas eu não posso dizer pra vocês o quanto é importante ter contato com outras pessoas que já trabalham com isso, até pra você ir aprendendo aos poucos. Aqui no Uplay a gente já teve contato com vários profissionais dessa área, como jornalistas, youtubers, e eu pessoalmente aprendi muito com eles. Inclusive, em entrevista a gente até tentou fazer eles passarem um pouquinho desse conhecimento pra vocês. Então eu tenho que jogar, tenho que escrever, tenho que anotar. E aí tem que buscar referência, porque esses jogos escondem muita referência também dentro. Você se inspira num cara, tipo, no outro canal que faz muita gameplay ou algo do gênero e dá certo, mas esse cara já tem um público e o público já tá acostumado com isso. Não quer dizer que você vai fazer e vai dar certo. Então você não vai sair gravando e postando 50 vídeos por dia, achando que isso vai fazer você ter sucesso, que não vai. E agora, finalmente, eu vou contar pra vocês o que é que eu tava querendo dizer quando eu falei que esse estúdio era um pouquinho diferente do nosso. É que, na verdade, eu tô aqui com o pessoal da TV Fanor, que ajudou a produzir esse bloco do Uplay e deu alguns toques até de televisão pra gente, porque aqui eles estão aprendendo tudo. Oi, 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 oi. Mas já que a gente teve toda essa ajuda, acho que nada mais justo do que conhecer um pouquinho mais sobre a nossa equipe honorária de produção aqui do Uplay, né? Começando pelo Juan, que eu já soube aqui que é a pessoa mais fã de cultura geek, que talvez trabalhe com isso, Juan, é verdade? Como é que chegou essa vontade na sua vida? Provavelmente, porque eu sempre quis ser repórter e eu sempre acompanhei canais como Coisa de Nerd, do Leon, do Castanhari, o canal Nostalgia. Isso sempre me inspirou, sabe? Eu creio que futuramente eu possa realmente atuar nessa área. Então estamos no aguardo do canal do Juan e depois vai trabalhar com isso na TV, né, Juan? É um jeito. Se Deus quiser, né? É um plano... Com certeza. Sem pressão. Mas o pessoal da TV Fanor aqui já aprendeu muita coisa, mas muita coisa mesmo. E a vivência é muito grande, é muito mundo real, né, não? Jonathan, fala um pouco de qual foi a coisa mais curiosa, assim, aquela coisa que você não esperava aprender, mas acabou aprendendo nessa experiência da TV Fanor. Que o trabalho do jornalista, principalmente do repórter, não é apenas à frente da câmera. Você tem toda uma questão de produção, de correr atrás das informações, das fontes. Então isso... foi o que mais me surpreendeu. E pessoal, não é pra qualquer um, não. A Thalita também trabalha na TV Fanor e eu queria saber, assim, vocês ficam sempre na frente das câmeras como o repórter, o âncora, e é um peso muito grande. Já chegou aqui gostando das câmeras, sendo modelo confortável lá com aquela posição, ou foi um pouco difícil se acostumar? Não, graças a Deus eu cheguei tranquila. Tive aquela dificuldadezinha, mas tudo bem. No começo eu cheguei querendo TV, depois... Não, acho que eu quero assessoria, mas agora que eu tô na reta final, acho que eu vou querer TV mesmo, viu? Bola pra frente, vai ser isso mesmo. Gente, o que vocês fazem na TV Fanor? O resto do pessoal que eu não falei ainda. Eu fico mais na parte de produção, eu sou a que vou atrás de tudo, eu sou a assessora, eu que vou atrás das pessoas, eu que vou buscar as informações, juntamente com o Raulite. Pois é, a gente participa de todo o processo de produção, a gente pesquisa as fontes, faz a pré-produção para os repórteres realizarem as entrevistas. É o pessoal que fez o trabalho duro pra gente, né, pessoal? Sim, por cima. A gente tem que estar lá dando apoio, mas na pós-produção também, né? Não podemos esquecer da pós, né? A gente tá lá também pra checar se tudo deu certo direitinho, pra a matéria sair bem. Agora vocês conhecem um pouco mais sobre jornalismo geek, jornalismo gamer. Fala pra gente nas nossas redes sociais, que hoje a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.